Olá, amores e amoras! Hoje tem live, olha que maravilha! Uma live para falar sobre audiolivros e livros digitais, uma tendência mundial. E claro, aqui no Brasil, não, as pessoas não poderiam ficar indiferentes a isso. Muitas editoras estão começando a voltar os olhos para os audiolivros e livros digitais. Então, hoje vai ser uma conversa maravilhosa com dois convidados incríveis para falar sobre esse assunto. Vai ser muito bom. E os convidados são o Erivan Gomes, da Telos Editor, o meu editor querido, que publica os meus livros aqui do Brasil, e também a super mega talentosa Clara Passos, uma jovem artista, cantora. Ela está participando do The Voice Kids Brasil. Pessoal, sigam a Clara Passos, uma sensação maravilhosa, uma voz assim de rouxinol mesmo. Vale a pena conhecer essa miúda, como a gente fala em Portugal, essa garota talentosíssima e que vai falar sobre a participação dela na gravação da coleção de livros Uma Garota Como Você, né, que foi publicado pela Telos. Ela vai contar como é que foi essa experiência. Vai ser maravilhosa essa live. Deixa eu ver quem é que está aqui, quem é que já chegou. A Clarinha, olha, veio do Instagram para cá. Isso é uma coisa maravilhosa. Boa noite, Clarinha. A Sônia, a Top Novidades, o Carlos Eduardo Dias, a Sofia Marinho. Muito legal, Matheus, deixa eu ver, a Eduarda, a Júlia Dias, olha, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se quiserem aproveitar, subscrevam o canal, que vai ser muito bom ter vocês por aqui, né? Essa live é uma live especial, por enquanto, assim, eu tenho dado um tempinho, né, de fazer as lives, mas com certeza eu vou voltar com as entrevistas, sempre com convidados super especiais, e hoje, claro, vai ser um momento muito especial, falando dessa tendência do mercado, que teve, assim, um crescimento imenso, exponencial, desde o momento da pandemia, né? Houve muitos estudos, né, de vários centros de pesquisa, vendo que não só no Brasil, mas a nível mundial, muitas pessoas passaram a consumir o audiolivro e os livros digitais, né? Então, acho que foi uma necessidade muito grande das pessoas, até para facilitar a vida, porque ouvir uma história, ouvir um livro, pode ser muito bom, fazendo atividade física, caminhando, conduzindo o carro, levando os filhos para a escola. Então, é um ponto facilitador e uma forma também de ouvir uma história, né? Ouvir as pessoas, os narradores que trazem interpretações dessas personagens a partir da sua voz e conseguir imaginar essas mesmas personagens. Então vai ser muito boa a conversa que eu vou ter com o Erivan. Daqui a pouquinho ele está assim aguardando para ser chamado. Enquanto isso, deixa eu ver aqui quem é que chegou, que eu estou vendo que está chegando muita gente. E eu estou super contente. Ah, e lembrando, hein? Quem fez a inscrição lá no meu site tá lá concorrendo a um livro. Eu já fiz o sorteio, pessoal, eu gravei. E no final dessa nossa live, eu vou mostrar esse vídeo para ver quem é que ganhou. É o sorteio, né? Quem é que se inscreveu lá e que vai receber um presente super bonito da Telos Editora. Deixa eu ver, olha a Tânia, contadora de histórias, maravilhosa, o Matheus, muito legal. Então, pessoal, já dei as boas-vindas, já falei do que se trata a live, agora eu vou chamar o meu primeiro convidado. O que é que vocês acham? Para a gente conversar. Vem para cá, Erivan! Vou te colocar aqui na tela. Olá, Erivan! Clarinha! Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. E uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Participar dessa live de um tema
cada vez mais importante, e, claro, ter uma autora, conversar com uma autora, assim, sempre não está sendo possível nos encontrarmos pessoalmente, né? Mas, e dizer que é fantástico. Bom, nós temos em casa, então, nós temos outros espectadores aqui. E dizer que é um prazer, primeiramente, publicar a Clara Haddad com livros fantásticos, é uma contadora de histórias, assim, a Sherazade, né, como já foi mencionada, então, realmente é um prazer. Virou meu apelido, depois que quero agradecer aqui a presença de todo mundo, né, e realmente é uma satisfação muito grande. É muito bom, né, Erivan? E como eu estava falando logo no início, houve um crescimento muito grande desse mercado do livro digital e também dos audiolivros. Então, me fala um bocadinho, enquanto editor de livros, né? Como é que surge essa decisão? Já era uma vontade antiga, porque não é uma novidade o audiolivro, né? Mas só que houve um boom muito grande desde o ano passado, acho que muito por conta da pandemia, né? Qual que foi a razão de você pensar e entrar nesse mercado, a Telos, com audiolivros e também livros digitais? Bom, a Telos, ela está no mercado há apenas 3 anos, né? E a gente está procurando fazer, assim, o melhor trabalho possível. A pandemia, claro que tem sido um desafio para todas as pessoas, para todo o mercado, né? E respondendo um pouco à questão do audiolivro e o livro digital, ele está presente, né? E, obviamente, ele foi potencializado, né, de alguma forma, com a pandemia. Agora, já há pelo menos 3, 4 anos que ele tem crescido significativamente, ou melhor, o audiolivro, mundialmente, é o formato que tem mais crescido no mundo, né? Em todos os países, praticamente. Né? E no Brasil não é diferente, né? Nós tivemos um crescimento nos últimos 3 anos de 140%, né? Então, obviamente... Foi a pesquisa, né, feita pela Câmara Brasileira. Né? E a pesquisa da Câmara e do SNEL. Então, a importância do livro digital e do audiolivro, além do impresso, eu ainda continuo acreditando, eu acho que o formato impresso para a criança é imprescindível, ele não, de forma alguma, ele é substituível, né, principalmente para aquele livro ilustrado, aquele livro para uma criança pequena, porque é o lúdico, né, estamos trabalhando com o lúdico. Obviamente que nós, com o audiolivro, a gente já começa a ter um outro atendimento. Então, já estava nos nossos planos a publicação de livros em outros formatos e que, graças a Deus, agora a gente concretizamos com os 8 primeiros títulos, né? E é um motivo aqui da nossa live, porque tem uma importância muito grande, porque também tem um diferencial o audiolivro, porque isso eu vou deixar para você e a Clara conversar, porque vocês realmente são pessoas especiais e profissionais e sabem fazer esse trabalho muito bem. Então, é o motivo desse bate-papo. Então, a questão do audiolivro, ele vem ao encontro de algumas premissas. Uma delas é a questão da inclusão, né? Nós temos uma população não atendida, né, muito grande, de pessoas com necessidades especiais, que tanto o livro digital quanto o audiolivro, ele atende a esse público, né? Então, acho que esse é um dos motivos maiores. Claro, a gente espera um retorno financeiro, espera que isso aumente a grade, vamos dizer, de leitores, né? Porque tem pessoas que estão procurando novas mídias, né? Então, o que a gente vê que a ferramenta multitasking, que são aqueles que o audiolivro está muito nesse segmento, que é justamente aquela pessoa, você está cozinhando e você está escutando... Está ouvindo uma história. Por exemplo, o livro Contadora de História,
É fantástico para isso. Numa ida para uma escola com uma criança, o pai pode escutar uma história por dia, né? E tá certo? Então, e ler o livro, né? E com uma outra perspectiva, porque a gente gosta de histórias. As pessoas, todo mundo gosta de escutar uma história. Então, é um pouco isso. A gente percebe que o audiolivro vem ganhando espaço e a gente procura atender a esse público, né? Tá certo? Porque eu acho que... Sobretudo até eu andei vendo, né? Porque antes de preparar a live, pensar no roteiro dela, né? Fiz uma pesquisa e eu vi que algumas editoras, grandes editoras internacionais, estão até contratando narradores, tem os próprios narradores já, não faz exatamente uma seleção, né? Como é feito aqui no Brasil, tem um estúdio, é feita uma seleção dos narradores, que pode ser o próprio autor ou alguém convidado, mas as grandes editoras estão contratando já as vozes que eles querem, ir preparando e treinando. Então, é um mercado em pleno crescimento, e como você bem disse, o audiolivro tem também uma vantagem, porque você pode ouvir em qualquer lugar, fazendo atividade física, né? Cozinhando, levando os filhos para a escola. Né? Obviamente, outro ponto que você também mencionou, um tipo de livro, um formato de livro não substitui o outro. Não, eu acho que o papel, né, a textura, o cheiro do papel, folhear as páginas, isso está muito impregnado em nós, quem gosta de livros, né? Mas pode ser uma coisa interessante, sobretudo para os jovens, que gostam muito da tecnologia, então ali com as MP3 e tudo mais, pode ser uma via de acesso, um caminho inverso, né? A partir do audiolivro ir para o livro físico. Exatamente. Né? Não só a coisa ao contrário. Então, tanto que uma das pesquisas que eu andei vendo, a grande maioria da população, né, da faixa etária que procura os livros digitais, está entre os 20 e os 34 anos. Exatamente, né? Exatamente. Então, é aquele pessoal que é agitação o tempo inteiro, multitask, né? Faz muita coisa o tempo inteiro. Né? E é fantástico ter formas diferentes, né, de usar o mesmo material. E aí as sensações vão ser diferentes, porque cada formato permite sensações diferentes. O áudio, você vai ter toda a sedução da voz, da narrativa. Com certeza. Exatamente. Que vai te encaminhar a criar imagens. No livro, você vai ler, você vai criar imagens a partir do teu ritmo e da tua leitura e da textura das páginas, do seu próprio ritmo de leitura, é fantástico. E o livro digital é assim, às vezes a gente não consegue ter todos os livros, e é um ponto facilitador de você ter a sua biblioteca digital e poder acessar com seu celular de qualquer lugar, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem baixa visão, né? Ela precisa, necessariamente, ela tem que ter no aparelho dela uma letra muito maior, por exemplo, do que o que é normal, né? Então, quando eu digo que essas mídias, esses novos formatos, eles são inclusivos, né? Em todos os sentidos. E a gente não está nem falando, por exemplo, de que o seu livro pode ser comprado agora, nesse exato momento, na China, ou no Vietnã, Sim. ou no Chile, né? Ou em Portugal. Então, porque ele pode ser escutado para as pessoas que, por exemplo, que trabalham com língua de herança, por exemplo, né? Ou que estão morando no exterior, mas querem que os seus filhos, ou querem manter contato com a língua. Olha que interessante essa questão, e que hoje não sou somente a televisão, mas nós temos outras coisas que quem gosta de livro vai gostar em qualquer lugar, né? Então, diria assim que isso permite ter um alcance fenomenal, né? É maravilhoso a gente ter essa possibilidade de ter o livro em vários outros formatos, né? Tá certo? Muito bom.
Tá Mas bem. como é que se sente, assim, porque é uma aventura, é uma coisa nova, né? É um caminho novo numa editora que é também nova, tem 3 anos, né? Exatamente. E que você vai buscando aí alternativas para levar a literatura de muito boa qualidade, né? Com autores, com um projeto gráfico sempre muito pensado. Até aí uma visita atrás. Uma visita, não tem Você jeito, sabe, estamos né? em casa. Ai, tão bom. Esse é o Mas Yuri. como é que é? É, o Yuri tem que ser. Então, essa é uma grande expectativa, né? Justamente porque a gente quer testar os novos formatos para os diferentes públicos, né? Nós temos aqui, por exemplo, essa coleção que é da autora portuguesa, a Maria Inês de Almeida, a gente vai falar bastante sobre ela, eu vou falar aqui rapidamente sobre essa série, que inclusive, olha só que legal, além de todos da edição impressa, da edição digital e audiolivro, ela está sendo encenada, né? Ela está sendo feito um curso de dramaturgia pelo Estúdio Broadway, aqui da Fernanda Chama, aqui em São Paulo, que é fantástico, formando jovens atores, atrizes, e que eles estão aprendendo a lidar com a questão da literatura. Sim, trabalhar a dramaturgia, né? Trabalhar a questão do texto, a preparação, fazer todo o trabalho, né? De pegar da literatura e transformar em teatro, né? Muito rapidamente aqui, esse outro livro que acabamos de lançar, Eu, Tu e o Truque, é um livro mais ilustrado, então ele só está no digital, né? A gente não fez o audiolivro. Por quê? Sim. É muito curto, né? Diferentemente desse livro, né? Que é fantástico. Essas histórias, eu acho que, assim, a gente tem que ir para cá, tem que ver a posição da câmera, porque a gente tem a possibilidade aqui de vivenciar a história, né? Nós não estamos contando a história do lobo mau, né? Mas aqui tem uma outra... Então, a gente vai procurando, fazendo as adaptações necessárias. Então, aquele livro que a gente percebe que não é adequado para o audiolivro, por exemplo, a gente não vai fazê-lo. Ou então vai disponibilizar só no audiolivro. Então, perdão, no livro digital. Então, é um pouco isso. Mas eu acho que agora, eu também quero apresentar vocês duas. São as Claras. Sim. Olha. Eu vou chamar daqui a pouco a Clarinha. E até antes de chamar a Clarinha, eu vou falar um pouco de uma curiosidade que eu acho que nem você sabia, porque assim, antes de eu enviar, né, para Telos e publicar mesmo Contadora de Histórias lá em Portugal, ele foi pensado para ser um audiolivro. Né? E muito curiosamente, acabou. A gente sabe como é que funciona isso com o editor, a gente pensa que vai editar de repente outro livro sai à frente, foi o que aconteceu. Acabei publicando Poeira das Estrelas antes do Narradora, que já estava pronto, mas ele tinha sido pensado para ser um audiolivro e, claro, ter ali a ilustração, né, um acompanhamento, um encarte, mas foi pensado em ser assim, e eu achei demais quando você falou que ia fazer, né, e que eu tive a honra de poder contar as minhas próprias histórias, e foi demais essa experiência de entrar num estúdio, trabalhando esses textos, pensando como é que as pessoas vão ouvir, porque não é a mesma coisa de uma sessão de contos, não dá para ser tão... trabalhada tanto a oralidade como normalmente os contadores de histórias trabalham, no sentido de ter liberdade de texto, né? De falar conforme o público vai sentindo, né? Porque existe uma conexão entre contador e ouvinte, mas numa gravação de um audiolivro, você vai mais ou menos dentro do caminho do que está escrito no livro, né? No texto. Então, foi um exercício muito grande, porque o contador de histórias gosta de acrescentar pontos, omitir 3 e vai aumentando, né? Quem conta um ponto, acrescenta um ponto, omite 3. Então, foi uma delícia gravar. E agora eu vou chamar a Clarinha para partilhar a tela com a gente. Será um prazer. Né, para ela contar como é que foi gravar, porque ela gravou 6 livros.
né? Diferente, eu contei, no meu livro tem 8 histórias, né? Mas são histórias que não são tão longas, e a Clarinha gravou 6 livros desse. Então, queria saber como é que foi a preparação dela, mas vou convidar ela aqui. Vem para cá, Clarinha, partilhar a tela com a gente. Clara Passos, maravilhosa! Oi. Tudo bem, Clarinha? Bem-vinda. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Então, Clarinha, você que faz muita coisa, que é super talentosa, tem uma voz lindíssima. Como é que foi trabalhar com a tua voz, contando histórias, né? Lendo a história. Como foi a tua preparação para esses livros, né? Que falam muito do cotidiano dos jovens, né? Como é que foi? Eu me identifiquei bastante com a Francisca. E, na verdade, eu nunca tinha gravado audiobook antes. Eu só tinha gravado locução, já tinha feito locução publicitária para uma propaganda do Ministério da Saúde. Também já tinha feito propaganda para algumas escolas, sabe? Vídeos com educação, sabe? Vídeos educativos. E aí, eu sempre quis fazer audiobook, mas eu nunca tive oportunidade, porque eu não sabia como funcionava. Eu era nova, né? Então, aí, quando eu gravei os 6 livros, que foi um processo muito lindo, foi mágico para mim, foi muito gratificante, sabe? E ainda mais porque eu já era fã dos livros do Diário de uma Garota Como Você, então foi muito legal. E assim, eu posso contar um pouquinho como foi o processo? Pode, e até como é que você conheceu o Erivan, do processo, como é que foi esse convite, né? Vocês podem contar, os dois. Então, isso começou desde o comecinho da pandemia mesmo, porque eu, no cotidiano, antes da pandemia, não conseguia ter espaços durante o dia para ler, para praticar a leitura, o que eu não gostava muito, porque eu sei que a leitura, além de ser muito gostosa, ela nos traz muitos benefícios, né? Ela nos ajuda na dicção, ainda mais para nós atores, né? Que ajuda em muitas coisas, ajuda em entrar mais no personagem, no mundo daquele personagem. Enfim, é muito boa a leitura para qualquer coisa que você for fazer. E aí, a convite do Artistinha Solidário, né, que é um projeto social, que inclusive a Erin Borges, que está aqui na live, muito legal. Ela idealizou esse projeto lindo, que eu tenho orgulho de fazer parte. Eu fui convidada para fazer várias lives pequenas mesmo, de 30 minutinhos, contando histórias, né? Eram lives de contação de histórias. Vários artistinhos solidários também fizeram. E com esse projeto eu achei muito, muito legal essa participação que eu tive. E como para mim ler não era o satisfatório, né? Porque eu sou uma garota muito curiosa, eu gostava muito. Eu tinha muitas perguntas na minha cabeça, sabe? Meu Deus, como é que o autor ele teve a criatividade de criar isso? Em quem ou no que ele se inspirou? E aí eu ficava com isso na cabeça. E até que eu, com a vergonha na cara que eu não tenho, eu fui no direct de alguns escritores, por exemplo do Ilan Breman, que Sim. é um autor que eu gosto bastante, que inclusive escreveu um livro que eu tenho desde quando eu me entendo por gente, que os meus pais me deram, porque ele tinha o meu nome, Clara. Nosso nome, né? Eu sei qual que é. Eu sempre ficava, gente, será que esse escritor escreveu para mim esse livro? Quando eu era menor, eu perguntava isso. E aí eu quis muito conhecer a história por trás desse livro quando eu tive a oportunidade. E aí eu fiz a live com o Ilan. E aí, durante as lives, eu conheci o Erivan. E aí, ele também me incentivou bastante a conhecer mais leituras. Tinha saído aqui, agora voltou. Aí, eu tô atenta. Em uma das minhas leituras, eu consegui ler
o primeiro volume do Diário de uma Garota Sim. Como Você, e me encantei muito com essa história, porque eu me identifiquei muito com a Francisca, de verdade. Nossa, várias coisas que ela falava, eu falava, meu Deus do céu, será que a escritora escreveu andando de casa em casa, de cada casa, de todas as crianças e adolescentes? Porque, assim, parecia muito. E aí, eu quis convidar a Maria Inês, né, para fazer uma live. Sim. E aí eu perguntei para mamãe, será que ela aceitaria fazer a live? Ela falou, não, Clara, não incomoda, ela não é do Brasil, ela não é brasileira, ela é portuguesa, tem toda a questão do fuso horário, não incomoda ela. Mas eu, como não estava satisfeita, né, eu continuei insistindo, mamãe... Eu acho que é mal de Clara, viu, Clara? Aí, eu insisti muito e minha mãe falou, tá bom, pode conversar com ela, convida ela no direct. Aí eu falei, ai meu Deus, obrigada. E aí eu convidei e pela minha surpresa, a Maria Inês aceitou o convite, eu fiquei muito, muito feliz. E aí a gente fez uma live, foi incrível, só me fez me apaixonar ainda mais pela Francisca. Aí eu li os outros volumes, e aí o Erivan, ele me contou que estava tendo teste, né, para fazer o audiolivro dessa coleção maravilhosa. Ele me convidou para fazer o teste. Eu fiquei super feliz, claro que eu aceitei, né? Não pensei duas vezes. Que aí, bom. quando eu fui convocada pela Bookwire, né, eu fiquei muito, muito feliz. Realmente foi um sonho realizado. Gravar meu primeiro audiobook. Nossa, eu fiquei realmente realizada. É uma coleção, né? São 6. 6 livros. São 6 livros. E como é que foi o teu processo de preparação? Porque você, para além de ser, é uma artista multifacetada, né? Você atua, você canta, né? E desde muito nova. Então, como é que foi essa preparação? Para além de ter situações que você já disse, já mencionou, que são muito semelhantes, parece que escreveram para você, né? Como é que você pensou a voz? Como é que fez essa criação para poder fazer essa leitura, né? Porque não é uma leitura comum, né? No audiolivro a gente sabe que a gente vai criando aí nuances das situações, né? Como é que você fez esse trabalho? Então, como eu já tinha feito locução, eu já tinha mais ou menos uma noção dessa gravação que não era muito de câmera, sabe? Era mais uma gravação de áudio mesmo. E aí, como eu já venho me preparando assim, com aulas de atuação, de câmera, de gravação também, né? Porque isso não era um projeto de câmera. Eu já tinha um pouquinho, já vinha me especializando um pouquinho antes. E aí, quando eu tive essa oportunidade, eu comecei a pesquisar mais, sabe, sobre o assunto de audiolivros, porque eu realmente não tinha uma experiência antes em cima de audiolivros, né? E aí eu comecei a perceber também em alguns estudos, o que é muito curioso, que se você lê ou se você ouve, né, que é essa questão do audiolivro, elas ativam as mesmas áreas do cérebro. Áreas do cérebro, então, é verdade. Várias pessoas que pensam que o audiolivro ele tira o interesse das pessoas pelos livros, assim, livros impressos, né? Eu acho que não tem nada a ver com isso, porque se eles atingem as mesmas áreas, atingem os mesmos objetivos, e livros são gostosos de qualquer jeito. Então, buscar a Francisca, a personagem, foi um pouquinho já fácil, porque... Você já tinha uma identificação, né? Difícil. Foi menos difícil do que eu esperava, porque eu já me identificava um pouco com a Francisca. E aí, durante as gravações, eu consegui achando um ponto que seria bom para a gravação da Francisca, a energia dela, se ela estava brava. Brava, porque tem momentos que ela está zangada, ela está brava. Como é que Como é que você fez isso, né? Porque você é calma, tranquila, então, de repente, tem momentos que ela está zangadíssima aqui no livro. Como é que foi isso? Acho que como a vida também, né? Mas como o teatro, a TV,
se você tá bravo, o público tem que acreditar que você tá bravo. E no audiolivro é mais difícil ainda fazer isso, porque eles não estão vendo as nossas Não estão expressões. vendo, né? A Então, expressão é a voz. então tem que fazer mais exagerado ainda. E aí eu conseguia. O Daniel também, que ele Acompanhou, do né? Estúdio Sim. Online, ele me acompanhou, ele também ia me dando várias dicas, porque ele também já tinha várias experiências gravando audiolivros. E aí eu ia achando o ponto de cada cena, de cada frase, de cada parágrafo. E assim eu consegui fazer com que esse trabalho seja delicioso, porque eu amei demais fazer os E em quanto audiolivros. tempo você gravou, Clarinha? Como é que foi o processo? Você foi gravando por partes? Como é que você estruturou essa gravação junto lá com o estúdio, né? Como é que foi feito? Porque não dava para gravar um livro inteiro por dia, né? Tinha que fazer fase a fase, porque é muito cansativo, né? Esse processo. Como é que foi feito? Pois é. Então, a gente fez mais ou menos, acho que 2 horas por dia. Acho que foi por aí. E aí eu gravava num dia, terminava no outro e começava outro livro depois que eu acabava. E assim, a gente não se preocupava em acabar um livro em um dia. Nossa, nós precisamos acabar. Não, a gente ia conforme a qualidade vinha, né? Claro. E aí, o mais importante é a qualidade para os leitores e ouvintes do audiolivro. Exatamente. Então, a gente gravou mais ou menos em 3 semanas, eu acho. Gravando... Um bom prazo, até rápido, para 6 livros. A gente não gravou todos os dias da semana, mas a gente gravava mais ou menos 4, 3 dias por semana, durante 3 semanas. Então... eu acho que deu certo, ficou muito legal. Eu gostei bastante. Você está curiosa? Já viu o resultado final ou vai ver ainda? Então, ainda vou ver, estou muito curiosa. Mas, assim, disseram que tem efeitos especiais e eu estou super animada, super mesmo. Eu também, porque eu gravei o meu, só que eu também ainda não ouvi, eu só gravei. É uma sensação muito gostosa, né? Esse momento de gravação. E é um processo delicioso, porque você vai entrando, né? No caso do meu, cada história tem um ambiente, uma envolvência, porque são vários países diferentes, né? Tem do Líbano, tem de Portugal, Espanha. Um livro lindo, hein? Eu adorei. Eu já li, vou ouvir o audiolivro também, mas, nossa, ele é lindo demais, hein? A última história também... encantadora. Eu amei a última, é minha favorita. Eu vi, você já contou também numa live que a gente fez, né? No dia lá do livro, foi ótimo. E é muito bom, né, ter essa parceria com o Erivan, porque você conheceu o Erivan através do seu contato que você escreveu, ou porque tem a ver com o Estúdio Broadway, porque o Estúdio Broadway também está fazendo, e você participa, né, dele, da dramaturgia também dessa obra, né, de um dos livros. Até antes, né? A gente se conheceu antes desse processo inteiro, antes de eu conseguir gravar os audiolivros também. Então, foi tudo bem antes. Mas foi muito legal, assim, todo o processo, desde de quando a gente se conheceu, foi muito legal, né, Irivan? Opa, maravilhoso. Foi um prazer conhecer vocês da Telos. Obrigada. Peraí, QR Code. Tem um monte de perguntas. Se vocês estão nos acompanhando, podem escrever. Tem muitas pessoas perguntando para o Erivan se ele pretende contratar narradores. Então, Erivan, como é que é isso? Olha, a Sônia, eu vou responder aqui a da Sônia Faila, perdão. A editora Telos pretende contratar narradores para audiolivros, né? Na verdade, nós ainda temos, a gente sabe, como a Clara Haddad mencionou, grandes editoras, na verdade, as grandes editoras americanas, elas têm essa possibilidade, porque elas publicam 2.000 livros por ano, então tem um volume extremamente grande, né, de trabalho. Nesse momento, a gente está fazendo esse trabalho através da Bookwire, que é uma empresa sediada aqui, tem aqui
filial aqui no Brasil, mas é alemã, é uma empresa internacional que faz distribuição de conteúdos digitais para o mundo todo. E é uma empresa super séria, que faz um trabalho maravilhoso. Então, até respondendo já algumas pessoas aqui, a gente vai deixar o link aqui de onde pode ser encontrado tantos livros digitais. Daqui a pouquinho. Então, Sônia, nesse momento a gente não vai fazer essa contratação porque realmente a gente não tem essa possibilidade. Essa demanda, né? Essa demanda. E conhecendo a Clara, é muito mágico isso, né? A gente conhece a pessoa, a gente já desenha o personagem. É mais ou menos quando a gente pega um texto e diz, quem que vai ilustrar esse texto, né? É muito legal, né? É muito legal. Olha, isso fica legal com essa pessoa, com esse traço, com esse personagem, com essas paletas de cores, né? Claro que é o artista que vai decidir isso, assim como a Clara, em nenhum momento eu tive qualquer intervenção, mas eu apenas fiz a sugestão do nome dela, das duas Claras, e foi perfeitamente aceito pela empresa, né? E espero que vocês possam fazer outros trabalhos, independente da editora, porque ninguém é exclusivo, né? Então, porque esse é um trabalho que eu acho assim, e que eu vi que no personagem, que a Clara, acompanhando ainda, infelizmente não tive possibilidade de assistir a Clara Passos no palco, e inclusive ela está no Teatro Alfa, né, Clara? Sim, isso. Com vários colegas. Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível. Mas essa questão da interpretação acho que é fundamental. E esse livro, e vem mais novidades por aí, não vai parar com certeza. Na dramaturgia, não. Provavelmente vem outras coisas que eu não posso falar ainda. Gente, então, pode falar. Diga, Clarinha. Eu só ia dizer que esse é o nosso último final de semana no Alfa. Vai Sim. ser no sábado e no domingo, às 16 horas. Então, quem tiver disponível, quem quiser essa diversão com a família, é um espetáculo chamado Cadê a Criança que Estava Aqui, de direção de Bernardo Berro. É muito divertido. Se você quiser assistir, vem com a gente, vem brincar com a gente, e é super divertido. É o último fim de semana, né, Clarinha? Né? Sim, mas daqui a pouco, depois de 3 semanas, a gente vai para o Teatro West Plaza, às terças-feiras, às 20 horas. Então, a gente vai com uma temporada muito legal aí. Depois que terminar do Alfa, vamos lá no West Plaza. Vai ser muito legal. Muito bom, né? A Clarinha sempre assim, com muita coisa. Isso é bom, com muita energia, né? Com muita energia, com os livros. Tem muita pergunta, né? A grande maioria quer saber... Os efeitos sonoros, né? Os efeitos sonoros. Isso tudo é muito do trabalho da Bookwire exatamente. Né, que é uma parceria que eles estabeleceram com a Telos. Então, tem profissionais que trabalham, fazem a captação do áudio, da voz, né, do caso do narrador, eu e a Clara, né, que fizemos cada um dos livros específicos. Eu fiz da contadora, ela fez da coleção. E depois isso é trabalhado, né, sonorizado. Então, o produto final vai ficar... Eu ainda não ouvi, na verdade, ainda. Estou curiosa, mas é uma série de profissionais que estão envolvidos nesse processo. Não é só a Telos, né? É uma parceria entre a Telos e a Bookwire, né, Erivan? Exatamente. E que, assim, por enquanto, é livro a livro, não é como nas editoras americanas, né, que tem uma demanda imensa, né, e que já contratam os próprios narradores. E isso eu citei logo no início da live, porque é realmente para mostrar o quão influente está ficando e esse mercado quanto está crescendo. Só no Brasil, como o Erivan citou, foi 140%, né, de aumento pelos dados, né, da Câmara Brasileira do Livro. Então, é muito. Então, é uma possibilidade, como a gente bem disse no início. Um formato não vai invalidar o outro. O livro de papel vai continuar
com força. E pode ser interessante, pode ser até um caminho inverso do jovem que está ouvindo o MP3 e ir para o livro, porque quer ver a ilustração, não só criar a ilustração da cabeça, a imagem na cabeça, né? Porque quando a gente ouve uma voz, a gente vai imaginando. Pelo menos eu sou assim. E às vezes dá curiosidade de ir buscar o livro para ver, né, como é que é o texto, como é que está a ilustração, como é que é o formato. Eu acho que é muito interessante ter essas possibilidades, né, para a literatura. Ao fim e ao cabo, né, é isso, a literatura de várias formas, de vários jeitos, né? A Isabel está perguntando, as diferentes vozes dos vários personagens de cada livro, como são feitos? Envolvem várias pessoas a narrar? No meu caso, não. Eu acho que a Clarinha também não. No meu caso, eu fui mudando as vozes, deixando mais agudo, mais grave. Eu vou mudando conforme a emoção que é proposta, né? É como uma narração de história, né? Foi muito legal a voz da Clara quando ela interpreta os avós, né? Principalmente o avô. Né, a Clara Passo, né? Porque a Clara é porque não tem avô. A gente vai experimentando, né? A gente vai mudando. Isso é muito legal, porque também tem na dublagem, né? Na dublagem a gente pode fazer essa diferença também, que eu tive a oportunidade de entrar no mercado da dublagem esses últimos meses. E, assim, não posso falar muito, mas é muito legal como a gente pode explorar, né? Vários... timbres, nuances, né? Isso, nuances diferentes da nossa voz. A gente pode fazer mais agudo, mais grave. É muito legal. É muito interessante, porque, no meu caso, não é uma coisa que eu penso muito, sai naturalmente, porque eu sinto as personagens, né? E é um trabalho de estudo anterior, estudo prévio. No caso, como eu escrevi, eu tenho a história muito dentro de mim. Quando a gente pega de um texto, que é o caso da Clarinha, como ela tinha muita proximidade com o texto, ela achava que o texto conversava com ela de alguma forma. Isso foi um ponto, acho, facilitador para ela criar vozes diferentes, porque ela faz parte daquele universo todo proposto pela autora, né? Podem mostrar para a gente. Estudando antes, né? E assim, sem medo de errar, vai arriscando. Se não der certo, volta e regrava, né? Tá curioso para ouvir, Carlos? Pois é, eu também. Daqui a pouco eu vou partilhar os links também, que o Erivan acabou me partilhando hoje, né? Esses links, mas é muito interessante falar, assim, isso já enquanto professora, formadora de contadores de histórias, uma coisa que a gente utiliza muito quando a gente vai trabalhar a voz do narrador, não é, para ele contar histórias, é o que eu chamo de partitura vocal. Assim como o cantor ele tem a partitura, né, o contador de histórias ele vai fazer nuances com a voz, como se fosse uma música, porque se você fala sempre no mesmo timbre o tempo inteiro, vai dar sono, a não ser que seja essa a intenção. Então, a ideia é ter essas variações conforme também as características da personagem e o estado emocional da personagem. Como é que ela está? Se ela está alegre, se ela está triste, se ela está zangada. E essas variações você só vai conseguir estudando bem, conhecendo bem uma história, né? Então, quando eu dou as vozes, né, na leitura do audiolivro e na contação de histórias, elas são as que deixam aquela história que já é linda, com aquele toque mais interessante, dá uma textura, né? É muito interessante. Diga, Erivan. Haddad, agora, eu tive a oportunidade em diversas oportunidades de ver você contando ao vivo as histórias de algumas dessas aqui, né? Sim, no Alfa, o J Safra. Isso, no J Safra. E também lendo o livro, somente lendo, né? Que é uma outra experiência, mas também escutando a sua história. E assim, não é a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Mas se você, assim como a gente escuta uma música clássica, por exemplo,
normalmente, se você tiver num espírito, você pode até fechar os olhos. E você, escutando um audiolivro, que é essa a questão que eu quero chamar a atenção, né, da importância de uma boa locução, vamos dizer, né, chamar isso de locução. Porque a Clara, ela é autora e ela já tem interiorizado a história, né? Mas a Clara Passos, não, ela está vivendo um personagem. Então, mas eu escutando um dos contos aqui, por exemplo, esse do Líbano, né? Era muito legal em algum momento eu fechei os olhos e tentei imaginar a paisagem, e é uma coisa diferente. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, porque essa é a riqueza que a gente pode trazer para pessoas que não veem, por exemplo, né? Eu às vezes, escuto alguns programas que têm Libras, né? Perdão, sinais, né? Sim. Mas eu fico pensando o quanto essa pessoa que não vê, ela está perdendo em termos de conteúdo ali, né? E não é que a gente vai conseguir entregar tudo, né? Mas eu acho que a gente entrega bastante coisa, a gente consegue fazer com que esse novo formato também contribua. Tem a acessibilidade, na verdade, né? Ser acessível a todos. Eu acho que hoje em dia a questão da acessibilidade, né? Deixar disponível para as pessoas é muito importante. Não está restrito a um único público, né? Então, acho que o audiolivro oportunidades iguais, né? Sim. E para quem traz essa igualdade, né? Olha, agora foi o outro. Agora foi o outro. Estou competindo. Quem sabe faz ao vivo, né, Erivan? Quem sabe faz ao vivo e não se preocupa, esse é o Igor. Tão bom. Mas voltando o Igor já está no terceiro volume do Diário. Do Diário. E ele, inclusive, já fez críticas, já falou o ponto de vista dele, já fez várias recomendações. Não, é muito legal, né? É muito legal. Olha aí, que nem a Francisca. E olha, eu acho que eu sou, assim, bem sapeca, que nem a Francisca. É isso mesmo. E é legal isso, né? Essas identificações e depois o feedback que as pessoas vão dando, né? Eu tô super curiosa, eu acho que a Clarinha também tá. Como é que as pessoas vão receber, né? Como é que vão ouvir a história, né? Eu acho que essa vai ser a segunda parte mais gostosa do trabalho. A primeira foi a gravação, né? A segunda parte é ter esse feedback de como as pessoas vão sentir a história, né? Isso eu acho que vai ser bem legal. Deixa eu ver. Da história, os meninos que apareciam correndo na live. Da história mesmo, viu, Carla? Uma pergunta, Clara Haddad, como consegue ser uma escritora? Obrigada, Eduarda. Eu também ando com essa pergunta comigo. Oh, meu Deus, obrigada, Eduarda. Ela me acompanha em várias lives, ela é uma artista, Erivan, maravilhosa, ela é uma desenhista jovem. E, nossa, eu conheci, né, virtualmente, né, na live com a Helena, e desde então ela está em todas as lives e tem feito trabalhos maravilhosos, assim, de desenho, e eu vou seguindo ali o Instagram da Eduarda, é muito legal, porque esse meio virtual também traz muito disso, né, da gente conhecer as pessoas e fazer trocas, fazer parte. Ele imagina a nossa voz por vários lugares do mundo, que as pessoas podem comprar, ouvir a nossa voz, então também é uma sensação, assim, deliciosa de chegar na casa das pessoas, no ouvido das pessoas, né? É bem legal. Deixa eu ver aqui. O Carlos está escrevendo, acredito que esse audiolivro trará oportunidades para milhares de pessoas que ouvirem, faz entrar na história, que ouvirem, pois faz a história entra com mais facilidade, né, na nossa cabeça, com certeza. E como o Erivan falou, são vários modos, né? Uma coisa é me ver ao vivo, outra coisa é me ver fazendo o audiolivro, e
com certeza com a Clarinha é a mesma coisa, porque se ela fosse falar ao vivo, era de um jeito, porque tem toda a expressividade corporal, facial, né, que também nos ajuda a contar. E quando a gente está gravando, toda a expressividade que a gente faz, eu, por exemplo, quando estava gravando, se era o rei que fazia o rei, eu fazia o gesto do rei, então isso me trazia também a voz. Porque né? o gesto ele também ajuda a... Ele ajuda a voz chegar, né, no lugar. Mais força, se você fizer assim, ele até ajuda você vir com a voz mais forte, né? Então, o corpo, ele traz vendo, voz. Elas estão mesmo pela sua voz. Exatamente. Então, o gesto traz também essa textura da voz, e as pessoas não estão vendo, mas elas, ao mesmo tempo, quando escutam, elas parecem que veem, né? Aquele gesto. É muito louco isso, né? É muito louco isso. Deixa eu ver, o audiolivro é muito importante, escrever o top novidades. Eu não sei se vocês têm perguntas para fazer para o Erivan, para a Clara Passos, ou para mim. Se vocês quiserem fazer, escrevam no chat. A gente está quase terminando a live. Daqui a pouco vai ter o sorteio para quem foi esperto, atento e se inscreveu no meu site. Né? Não é? Vamos ver. Como é que funciona o processo de aquisição de um audiolivro? Aquisição, ou seja, você comprar o audiolivro ou os direitos de um audiolivro? Qual seria a pergunta, Facebook? Na verdade, o audiolivro, assim como, por exemplo, o livro impresso, né, a gente já sabe, o livro digital, por exemplo, eu não vendo o livro digital diretamente, né, porque eu não tenho uma loja específica, mas, por exemplo, a Amazon e muitos outros vendem, né, muitas outras empresas que distribuem os livros. Mas, por exemplo, o audiolivro, a Storytel, o Book, né, que está muito legal, a Alt, a Kobo, Google Play. Então Google Play. Isso, né? Ou plataformas de streaming, né? E assinaturas. Então, quem assina, né? Quem assina, por exemplo, Apple ou outras... Google, qualquer outra... A Amazon, que também tem o próprio lugar onde tem os audiobooks. Exatamente. Né? Então, quem me perguntou foi a... Eu não sei, que tem, não tem, em algum grupo do Facebook que eu estou partilhando. Então, a gente vai deixar aqui os links de onde se pode adquirir os livros, né? Ou onde estarão já vou partilhar, eu sei que vocês estão querendo saber. Aguardem a ansiedade que eu já vou partilhar. Aqui o Leandro está perguntando para as duas Claras, né, qual foi a dificuldade aí em algum momento de gravar o audiolivro, se tiveram, e a Elisângela está perguntando, tiveram durante o período da gravação, qual o maior desafio que tiveram durante o período da gravação? Na verdade, para mim foi tranquilo, eu gravei em 1 hora o livro inteiro, porque também são 8 histórias, são histórias mais curtas, e eu gravei de um dia só, porque gosto de estar dentro da história e fazer começo, meio e fim e terminar o trabalho. Então, não senti, assim, nenhum desafio, talvez porque eu escrevi as histórias, então estava tranquilo, assim, para mim, né? Não foi nada muito difícil. Não sei, eu acho que a Clara aí teve mais trabalho do que eu, porque são mais livros e um outro tipo de texto que a Clara pode comentar. Então, eu acho que o maior desafio que eu tive foi realmente as emoções, porque quando você trabalha com a câmera, você tem que ser mais contida, é mais olhar. E quando tá no audiobook é totalmente diferente, né? É mais voz, você tem que trazer a voz pro personagem. Então, por exemplo, teve uma cena até engraçada que eu tinha que fazer um arroto. Eu não sabia arrotar de mentira. Aí... Então, esse foi o desafio. Esse foi o maior desafio, porque eu fiquei um tempão tentando arrotar.
Ali não deu muito certo das primeiras vezes, mas depois a gente foi conseguindo, né, imitar o barulho. E assim, também quando eu tava brava, né, era um pouquinho desafiador, porque às vezes eu fazia mais com o olho e não era assim, né, tipo, mais brava de tipo feição, mas não era a voz, tinha que entrar com Voz tudo. brava com tudo, porque tem momentos que ela tá bem irada, tá bem brava mesmo. A Sofia tá perguntando qual dos livros da série que é o teu preferido. Então, olha, eu gostei muito de todos. Assim, eu não tenho nenhum preferido, mas o que eu gravei com mais que tipo eu me identifiquei mais foi o livro, peraí, deixa eu ver se eu acho. Foi o Volta às Aulas, que foi o terceiro volume, e eu Sim, também é me muito identifiquei legal esse bastante com o terceiro. 5. O quinto volume, que é Sem Pés Nem Cabeça, eu também me identifiquei bastante com É ele. demais, é demais, é demais. Esse aqui, esse é o Uhum. quinto Esses volume. foram os que eu mais me identifiquei. Mas o mais legal de gravar foi o primeiro que eu estava me descobrindo ainda e o último, que por mais que esteja um pouquinho triste que acabou, né? Eu tava feliz que, tipo, nossa, eu consegui entregar esse trabalho e o jeito que eu saí do primeiro, que eu entrei no primeiro, que eu saí do segundo, do sexto, Sim, foram é foi bem uma diferente diferença porque muito vai grande. crescendo, né? E vai cada vez entrando mais na história, na personagem, né? E é difícil a despedida, né, Clarinha? É, Dos é muito livros e das. gostoso. No último volume, eu até falei, gente, meu Deus, já acabou? Como assim já acabou, meu Tem que Deus? escrever, tem que falar com a A Marina, série continua lá, tem que vai ter mais continuar. volumes depois. Sim, né? A série continua, mas, né, esse último livro, como ainda vai ter um tempo até gravar outro volume e tal, é meio que tipo, até logo, não é um tchau definitivo, mas é um até breve. E, assim, eu gostei tanto que eu queria ficar gravando, sabe? Cada mês gravar um, sabe? Continuar gravando. É uma experiência muito gostosa. A Karina Novo está perguntando como é que se faz a proteção de um audiolivro. Eu acho que aí é mais para o Erivan, né, Erivan? Então, Karina, e também respondendo um pouco rapidamente, que a gente já está nos últimos Sim, minutos, já está quase. do Carlos Dias, né? Então, a proteção, ela é como, através, as empresas, né, que fazem a distribuição, cada uma tem a sua forma de proteção. Claro que a gente sabe que, infelizmente, Tem pirataria. tem pirataria, e esse é um grande desafio do mercado, né? Então, existem alguns livros DRM para o livro digital, mas em outras formas também para o audiolivro. Agora, vai depender muito de cada segurança de cada um dos distribuidores, né? A Apple tem a sua forma, o Google e etc. Então, não tem assim, não é 100% garantido, infelizmente, né? Não é como nada, Infelizmente, não. infelizmente, né? E o Carlos, né, Carlos, eu acho que o principal desafio do porquê nós publicamos os livros testar essas novas tecnologias e ir experimentando e trazendo aos diferentes públicos e audiências esses materiais em diversas plataformas. É um pouco essa a nossa intenção e, obviamente, aprender com tudo isso, né? Porque existe uma curva de aprendizagem aí que é bastante longa. Sim, é complicado, é como os livros também, não só os livros digitais, mas os livros de modo geral, né? A Sim, pirataria, as cópias não autorizadas, isso é exatamente. sempre muito complicado. E Também olha, a narração sem autorização é muito complicado, e por aí vai, isso é um tema para uma live. Para uma live ou com várias. certeza. E assim, só para comentar aqui, que eu vi que o sétimo volume já está em Portugal, e eu vi a Exatamente. capa dele, tô ansiosa para o que vem por aí, porque eu vi que o nome do livro já é Sem Dramas, por favor. Então,
Já tô ansiosa, já vi ela assim num palco, com uma luz assim nela, já tô ansiosa pro que vem. Tô sentindo que eu vou me identificar bastante com esse livro também. Mais Que um para essa bom. coleção maravilhosa, que é do Diário de uma Garota Como Você. Muito bom. Antes da gente encerrar, de eu mostrar o sorteio que eu fiz para as pessoas que se inscreveram no meu site, Clarinha, né? Aproveitando que você está aqui, fala um pouco da tua participação no The Voice, como as pessoas podem te acompanhar, votar em você, né? Nessa Exatamente. participação tão maravilhosa. Fala um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live. Conta essa história. Vou contar. Então, o que acontece? Eu já passei na primeira audição às cegas. Foi no dia 20 do 6. Então, se vocês quiserem acompanhar, pode pesquisar no YouTube, Clara Passos, no The Voice Kids, vai aparecer. Se pesquisar só Clara Passos com H no final, também vai aparecer. Me segue lá nas redes sociais também, porque eu tô sempre postando várias novidades lá, vários stories para interagir com vocês, o público. Então é Clara, com H no final, Passos Oficial. Segue lá, gente. E se você quiser assistir a minha apresentação, já tem no Globoplay a minha apresentação completa. E também tem alguns trechos no YouTube, que tá no YouTube do The Voice. Então, gente, já gravei a outra fase, só que ainda não posso contar nada, porque para ir ao ar vai demorar um pouquinho. E vamos na torcida aí. Ainda não está na fase de votação, mas quando chegar lá, vocês vão saber de tudo pelas informações do meu Instagram. Mas, assim, a experiência de entrar no The Voice foi totalmente diferente de todas as outras que eu já tinha tido na vida. Porque começou lá em 2020, no comecinho de 2020, antes da pandemia, ou seja, já tem um tempo que eu estou nas seletivas, e aí eu cheguei a fazer uma audição presencial, e aí começou a pandemia. A gente continuou com as seletivas online, e aí, pertinho, né, do mês de junho, eu fiquei sabendo que eu estava dentro do programa e que eu poderia fazer as audições às cegas. Fiquei muito, muito feliz e muito grata a Deus, né? Porque sem ele, nada disso teria acontecido, sem os meus pais também. Agradeço muito a eles, a todo mundo que me ajudou, aos meus professores. Realmente foi um processo muito encantador, está sendo, né, um processo muito encantador. Eu estou adorando demais e estou aproveitando muito. É muito bom, é E muito canta bom. muito bem. Muito, E linda, canta linda, muito linda. bem, é Obrigada. super talentosa. Acompanhem a Clara Passos. Enquanto a Clarinha estava falando, estava ouvindo a Clarinha com atenção, mas também estava partilhando no chat as informações sobre os livros todos. Essa live vai ficar gravada, vocês podem rever, o chat vai estar disponível. Mas agora é um momento tão esperado do sorteio que eu gravei antes de iniciar. Seria muita coisa para fazer, né, pessoal? Então, vamos lá partilhar o vídeo, vamos ver se dá certo? Tô ansiosa com esse sorteio. Então, o sorteio foram 3 nomes, né? Então, eu fiz um único sorteio, era para fazer um de cada vez, eu fiz um único, 3 nomes. Então, a sequência é: o primeiro nome vai receber a contadora de histórias, né, Erivan? O Isso. segundo vai ser o Diário de uma Garota, o volume 1. E o terceiro nome vai receber Eu, Tu, Truque. E o truque, tá certo? Então vamos lá Vamos compartilhar lá. aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos ver se dá certo esse vídeo, minha nossa. Ai, que coisa, vamos lá ver. Tô até amarela na tela, não sei porque ficou amarelo, mas vamos lá. Acho que é a luz. Vamos lá, amores e amoras, Vamos lá, conforme Constantine. prometido, eu vou realizar 3 sorteios, na verdade, um sorteio com 3 ganhadores para validar a participação nessa live sobre audiolivro e livros digitais. E, como prometido é devido, aqui vai o sorteio e vamos ver quem é que vai ganhar. Cada pessoa vai receber
um presente da Telos Editora. Então, vamos lá compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela. Está aqui as pessoas que preencheram no meu site. Vamos lá? Então, as pessoas premiadas são Eduarda Bataglin, da gmail.com, fragaisa@gmail.com e Aline Denise, @gmail.com. Parabéns! Entre em contato no chat comigo para que eu possa fazer chegar, né, os vossos presentes. Um abraço de contos. É isso, pessoal! Parabéns, olha só! Parabéns, Eduarda! Ai, que agora já me falhou o nome! Ai, a Eduarda! Ai, meu Deus! Agora sumiu a tela. Eu também não anotei aqui, mas está ali no vídeo, está gravado. Tá certo? Gravado. Então escrevam. Escrevam, de repente. Sorteadas. Com certeza. Então, lembrando, a primeira foi o A Contadora de Histórias, o segundo, primeiro livro, né, O Diário de uma Garota, o primeiro volume, e a terceira sorteada, Eu, Tu e o Truque. Sério? É sério, Isabel. Eu acho que duas sorteadas estão aí. Parabéns, parabéns. E para vocês que têm interesse em saber mais sobre os livros da Telos, os livros digitais, como já foi mencionado, vocês podem procurar na Amazon e nas plataformas digitais, porque ele já está disponível, o audiolivro da coleção Um Diário de uma Garota Como Você, são 6 volumes, também A Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar, que é narrado por mim, e também já existe a edição Eu, Tu e o Truque em livro digital, e claro, o meu lançamento, que foi recente, O que é que o crocodilo come ao meio-dia? Vamos lá descobrir o que é que o bicho come ao meio-dia. Vamos lá descobrir. Olha, vocês podem. Exatamente, vocês podem descobrir em português e em inglês. Então, não entrem no site. Né, exato. Entrem no site da Telos Editora, www.teloseditora.com.br. Entrem por lá, vejam, tem muitos títulos maravilhosos. Eu sou suspeita para falar, mas olha, vou dizer que é verdade mesmo, é de coração. É uma editora que preza pela qualidade, com textos maravilhosos e autores maravilhosos. Autores maravilhosos, tem que puxar a brasa para ver sadia, como a gente fala, né? Então, entrem lá. Também acompanhem a Clara Passos, vamos torcer pela Clarinha para dar tudo certo no The Voice Brasil. E é isso, amores e amoras, muito feliz por vocês terem participado. Passo a palavra um pouquinho para a Clara, um pouquinho para o Erivan, para se despedirem das pessoas que nos acompanharam e já a gente vai terminar a nossa live. Agora eu não sei quem é que quer falar primeiro para se despedir. Quer falar, Erivan? Bom, quero primeiro agradecer a presença de todos e as pessoas que participaram e os ganhadores, né, entrem em contato, e fiquei muito feliz com essa live, com a Clara Passos, com a Clara Haddad, querida autora, né, e querida amiga, né, também, e espero que vocês todas tenham gostado também de realizar esse trabalho, esse nosso primeiro trabalho com um audiolivro, com essa experiência, porque eu acho que tem uma questão aqui muito interessante. Eu estou falando com duas Claras, são atrizes, né? E são cada uma num estágio diferente de carreira, né? De vivência, mas eu diria assim que é muito legal quando você vê que o que você está fazendo, né? Por exemplo, um projeto desse que começou de uma reunião com a Maria Inês Almeida, no caso do Diário, em uma livraria, a Livraria Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista, uma fantástica livraria, com um acervo fantástico, maravilhoso. E não é somente nos grandes players que estão vendendo os livros, nas livrarias também estão
disponíveis, todos os livros. Então, quando você vê que esse trabalho ele vai se desenvolvendo e a gente vai acreditando, por quê? O jovem, ele cada vez mais, a gente percebe que ele está lendo outras coisas e muito menos o livro, mas a gente tem como também atraí-lo. E eu acho que, e para os jovens autores, atrizes, tem um campo diferenciado hoje, maior do que talvez existisse antes, né? E eu acho certeza. Que é isso que a gente está falando aqui, por exemplo, com a Clara Passos, né, que tem várias artistinhas solidárias, que eu vejo, de vez em quando eu vejo uma live deles com pessoas, assim, jovens, com muito talento, né? É fantástico isso. Então, muito obrigado pela presença e obrigado a vocês duas e a todos. Eu que agradeço. Clarinha, fala um bocadinho para a gente se despedir. Eu queria agradecer a vocês por essa live maravilhosa. Estava aqui escutando vocês no comecinho, adorei participar da live. Obrigada pelo convite, Clara. Obrigada a todo mundo que estava participando aqui da live. Vocês que fazem essa live ser mais interativa, muito mais divertida. E é isso, muito obrigada a todo mundo que está aí acompanhando, me seguindo também o Erivan, a Clara, e esse trabalho maravilhoso que estão ficando os audiolivros. E eu tenho certeza que os audiolivros dentro da Telos Editora vão longe. Com certeza. Olha, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, foi ótimo, foi um bate-papo informal, delicioso, com participação do público, do jeito que eu gosto. Foi muito bom falar de audiolivros, dos livros digitais. Conheçam mais o site da Telos, as obras, busquem a narradora de histórias, a contadora de histórias aqui no Brasil, e o Crocodilo, descubram o que é que ele come ao meio-dia. Me acompanhem nas redes sociais, a Clarinha, também a Telos, e eu espero encontrar-me com vocês numa próxima live, numa próxima oportunidade. Beijo enorme para todos, um grande abraço de contos, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Boa Beijos. noite. Obrigada.